Olá, boa tarde. Eu sou Flávia Moreno e a partir de hoje temos um encontro marcado todos os sábados das 3 às 4 da tarde no canal do Poker. A cada sábado você vai conhecer mais sobre o mundo do poker com matérias exclusivas, entrevistas, participação de celebridades, desafios entre jogadores e coberturas de grandes eventos no Brasil e no mundo. E para começar, você sabia que o poker é um dos esportes que mais cresce no mundo e vem ganhando novos adeptos o tempo todo? Fomos às ruas para saber o que as pessoas sabem de fato sobre esse esporte da mente. Confira. William, fala uma coisa para mim. O que é poker? Não sei. Não tem nem ideia? Não. Poker, assim, eu conheço mais ou menos, né? Um jogo de baralho. Sei o que é, só não sei jogar. Poker. Um jogo de carta. Um jogo do azar, entendeu, né? Eu penso assim, que deve ter aposta, aí é uma coisa que eu já não gosto. Não sei o que é isso, não. Eu acho que é um jogo de cartas, baralho, essas coisas, joga muitas pessoas numa mesa, acho que é isso. Mas já ouviu falar alguma vez em poker? Já ouvi falar. Mas eu imagino que seja um jogo de azar e normalmente a gente relaciona mulheres também, né? O que você acha desse esporte? Esporte, isso é Um mundo de desafios, né? Eu sei que é um jogo de cartas muito usado em cassinos ou em jogos, em colégios, essas coisas, mas não sei jogar. Quando eu falo do mundo do poker, o que vem na sua cabeça? Como é que você imagina que seja? Eu mundo em pessoas como uma mesa de jogos, que gostam de distrair. Pessoas, eu já ouvi falar que você tem que ter muito segredo no olhar também, né, para poder jogar o jogo. Imagino que seja isso, mas nunca joguei. Tem vontade de jogar? Tenho, vontade de aprender. Eu acho bonito a pessoa ter, não sei, malícia no jogo, ter interação também. Eu acho muito bom, até porque eu gosto de jogo de cartas. Poker, assim, eu conheço mais ou menos, né? Um jogo de baralho. Aí tem as sequências, tem um jogo que combina sorte com estratégia, né? Então é um conhecimento mais razoável que eu tenho. Conhece algum famoso que joga poker? E sim, tem os jogadores, né? Neymar, Ronaldo Fenômeno, Cristiano Ronaldo. E, assim, tem vários, né? Poker é um jogo de cartas que tem 3 estilos de jogo. O mais conhecido é o Texas Hold'em. Já jogou? Sim. O que acha do jogo? É muito bom, acho que a gente consegue desenvolver algumas táticas, tanto de blefe quanto de, eu não sei, percepção do jogo e das pessoas, né? É interessante as táticas e estratégias que a gente consegue desenvolver. Não sei explicar bem em português, mas é um jogo assim... eu não sei falar. Todos meus amigos jogam, eu acho que é o esporte, né? Pode falar que é um esporte, né? Eu acho que é um esporte muito bacana, muito legal, muito interessante, tenho muita vontade de aprender a jogar. E quando a gente fala assim, o mundo do poker, né? Muita gente pensa, nossa, um mundo secreto, cheio de coisa. O que você pensa assim? Eu acho que o mundo do poker, o mundo do poker mesmo, é um mundo que envolve muita riqueza, muito dinheiro, muita aposta envolvida. Ao mesmo tempo que muita coisa lícita, muita coisa ilícita também, né? Eu acho que é isso. O que você acha que seja? Eu acho que é um ping-pong, né? Aquele time do lado do outro, eu acho que é isso, poker. Nem todo mundo realmente sabe o que é poker. Como a gente viu aí, ainda há muito preconceito em relação a esse esporte, porque as pessoas pensam que é um jogo de azar, mas não tem nada a ver. Esse é um esporte que valoriza a técnica e o controle emocional. A paixão pelo poker tem atraído celebridades em todo o mundo. Se o poker chama a atenção cada vez mais pelo mundo, não é diferente entre celebridades. A emoção do jogo e a adrenalina motivam atletas, ex-atletas, atores e outras pessoas conhecidas na mídia a se arriscarem no esporte. No Brasil, a lista de esportistas famosos que praticam pôquer é grande. Os jogadores Neymar e Ronaldo são inclusive patrocinados por sites de pôquer. Segundo o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, Ronaldo é visto com frequência nas mesas e é amigo de André Acari, um dos melhores jogadores brasileiros da modalidade. Algumas celebridades passaram este ano pelo BSOP.
encontramos o youtuber Renan do Forfeit Club, que foi participar do torneio fitness. Encontramos aqui no BSOP mais uma celebridade, ele que tem um canal no YouTube, Forfeit Club, com mais de 1 milhão de inscritos. Exatamente. Obrigado, prazer estar aqui com vocês. Cada vez mais celebridades jogando poker. Conta um pouquinho da sua história então pra gente. Então, muito legal. Isso é bacana, que na verdade eu nem sabia até ser convidado pela BSOP. O WSOP fez um evento, chamou a gente, teve um torneio das celebridades. Então tava tipo o Xuxa, o Fernando Sorocaba, tinha um monte de artista mesmo, no meio da gente, eu junto com os caras lá, jogando na mesma mesa, trocando uma ideia. Então isso é muito legal. E os youtubers em si, teve o campeonato dos youtubers, a gente foi convidado. E aqui no BSOP você está no campeonato dos fitness. Isso, pela primeira vez criaram isso, campeonato dos fitness. Então vai rolar agora, não sei como vai ser, mas sempre bom, né? Então, como eu gosto bastante, vim aí, vamos fazer o melhor lá. Num grande evento de pôquer, profissionais do mundo todo se encontram. Mas não tem só profissional não, viu? Leonardo, que já foi campeão em 2012, não é um profissional do pôquer? Como assim? Joga só por hobby? Sim, hoje eu jogo só por hobby. Qual que é a sua profissão? Como é que segue sua vida? Você estuda pôquer para jogar como... Vem para esses torneios para jogar mesmo, para se divertir? Então hoje eu não estudo como antigamente, acho que na época que eu ganhei eu tinha um outro ritmo, estudava muito mais, jogava muito mais. Hoje eu tenho uma empresa de vestuário, então é o que eu ocupo todos os meus dias. E aí quando eu tenho um tempinho eu venho aqui pro BSOP, eu joguei, por exemplo, essa etapa só joguei 2 torneios, então não foi uma agenda cheia. Mas quando você ganhou em 2012, era bancário, uma rotina também puxada. Eu ainda trabalhava em banco, então eu tinha uma rotina bem puxada, mas aí eu consegui uns espacinhos para viajar, para jogar os BSOPs fora, aí eu fiz bastante ponto do ranking e resolvi seguir até o final do ano. Então aí eu me dediquei e joguei todos os eventos de todas as etapas. Pensava em se profissionalizar, viver só do poker ou não? Nenhum momento pensou nisso? Não, mas acabou acontecendo sem querer. Assim, quando eu saí do banco, eu fiquei acho que quase 2 anos viajando e jogando. Uma coisa que aconteceu natural, sabe? Eu ganhei o BSOP, aí eu acertei um outro torneio grande, aí eu consegui um patrocínio. Não era um plano virar profissional, mas acabei ficando uns 2 anos aí viajando no circuito. E agora se dedica à sua empresa e joga aqui com os profissionais para se divertir e ganhar uma graninha também? Então matar a saudade do pessoal. Eu gosto do jogo, claro. E para mim, até voltar para cá, para o salão, que já fiz vários eventos, várias vezes finais, para mim é um sentimento muito bom. Então para mim é essa felicidade. E como é que foi para você que não era profissional na época? Olha, a gente vê a foto ali, Leonardo Todassi, 2012 campeão. Como é que é ter sua foto estampada ali e ser reconhecido? Orgulho, né? Acho que ser campeão brasileiro de qualquer coisa daria orgulho para todo mundo, sabe? Mesmo, sei lá, se fosse arte marcial, desde pôquer, acho que ser campeão brasileiro é uma coisa única. Então tenho muito orgulho de ter minha foto aqui. Às vezes vem os meus amigos de fora, passam, tiram foto, fazem brincadeira. É um orgulho puro, assim, não tem como explicar. Imaginava, quando você começou a jogar, que você chegaria até a foto, assim, num grande evento como esse? Não sei se eu imaginava, mas eu gostaria de ir muito, assim, eu fui atrás. Acho que na época que eu jogava mais, eu me dedicava muito, sabe? Estudava bastante, eu tenho vários amigos que se dedicam até hoje, que são profissionais, então eu estudava muito com eles. Era um outro nível de dedicação, assim, mas que me fazia me sentir bem quando eu chegava no evento. Eu chegava naquela época e falava, eu sou um dos melhores, estou aqui para ganhar e vou fazer de tudo. Hoje eu sinto que tem muito mais gente, muito melhor do que eu. Assim, não sei se eu fiquei muito para trás, mas eu não estudo mais como eles, sabe? Então, acho que não estou competindo no mesmo nível de vários profissionais que estão aqui, mas acho que ainda dou um trabalhinho. A gente percebe o tempo todo, para você que está acompanhando com a gente aqui no canal do Poker, que todos os jogadores sempre falam sobre estudar muito. Ou seja, para quem pensa que poker é um joguinho de cartas qualquer, está pensando errado. Porque, como você falou o tempo todo aqui, tem que estudar muito. Então acho que falar que é um jogo de sorte é subestimar todo o trabalho, sabe? Você tem um cara lá do outro lado, horas incessantes, estudando matemática, estratégia, psicologia, N coisas, e você vai achar que simplesmente você vai chegar na sorte e ganhar deles. Pode ganhar uma vez, mas não tem jeito. Assim, se você perguntar para ele, quer jogar todo dia comigo só que conta só com a sorte? Ele vai falar que sim, sabe? Então acho que é um jogo de dedicação e é um jogo que vai de ajustes, né? Então tem uma estratégia que está ganhando esse ano, aí todo mundo se ajusta. Então no ano que vem você já vai ter que se ajustar de novo, é uma coisa que vai passando. Então se você não estiver sempre atualizado e não estudar muito, você vai ficar para trás. Né? E qual que é a sua dica então para quem está acompanhando com a gente e quer começar a aprender um pouquinho mais sobre poker, jogar melhor? Eu acho que o melhor do poker é que o jogo que as pessoas jogam valendo $1 milhão é o mesmo jogo que você joga valendo 1 centavo ou não valendo nada. Então assim, você pode praticar muito antes de chegar para o jogo, ou de sentar no BSOP, ou de
sabe, de ir para jogos que valem bastante. Então treina bastante, faz um volume, vê se você tem perfil para isso. Às vezes a pessoa não tem perfil. Acho que você quer jogar futebol. Às vezes se você só se dedicar, você não vai chegar tão longe quanto o cara que nasceu com um perfil, com talento. Então acho que saber das suas limitações e correr atrás acho que é a melhor coisa que pode fazer. Assim. Muito bacana, né? E ao longo do programa de hoje, você vai conferir tudo o que aconteceu na primeira etapa do BSOP 2018 em São Paulo. Com fabricação própria, a Real Poker garante produtos de alta qualidade, design exclusivo e soluções práticas. Com um novo jeito de produzir e atender, oferecemos produtos personalizados para cada cliente. Em qualquer lugar que você esteja, monte você mesmo os seus produtos em nossa loja online com alguns cliques. A gente tem fichas, cut cards, mesas, diversos produtos que a Real Poker fornece pra gente, confia no trabalho da Real Poker e utiliza os produtos deles em todas as nossas etapas. Sabemos que somos mais do que uma fábrica de artigos. Somos uma fábrica de momentos emocionantes e transformadores de ambientes. Real Poker, levando a emoção do poker para todos os cantos do Brasil e do mundo. Existem várias formas de se praticar pôquer e é exatamente isso que tem tornado o jogo tão popular. E a partir de hoje nós vamos ajudar você a entender mais desse esporte maravilhoso. No quadro Modalidades do Pôquer, você vai aprender uma nova forma de praticar o esporte a cada semana. E todo sábado teremos dicas e aulas para você ficar craque. E você pode mandar suas dúvidas, sugestões, fotos, vídeos e perguntas através do nosso WhatsApp, site ou redes sociais. E no próximo programa nós vamos responder. Hoje vamos aprender a modalidade mais famosa do pôquer, o Texas Hold'em, que está presente na maioria dos torneios, com regras simples, milhares de estratégias e inúmeras possibilidades táticas para deixar as partidas ainda mais disputadas e interessantes. Pôquer é um esporte da mente, baseado em matemática e psicologia, onde prevalece a habilidade dos jogadores. Utilizamos um baralho completo no pôquer, com 52 cartas, sem os coringas. São 13 cartas para um dos 4 naipes: espadas, copas, ouros e paus. No No Limit Texas Hold'em, nenhum naipe é mais forte do que o outro, todos têm o mesmo valor. O No Limit Texas Hold'em é uma variação de pôquer onde o objetivo é formar a melhor mão possível com 5 cartas de pôquer, utilizando qualquer combinação possível feita com as 2 cartas individuais e as 5 cartas comunitárias. Aqui estão todas as mãos de pôquer que você pode formar sempre com 5 cartas. Começando pelo menor jogo, temos a carta mais alta. Quando não existe nenhuma combinação de cartas, nem mesmo um par, verificamos então qual é a maior carta que temos. O segundo melhor jogo no pôquer é o par, quando temos 2 cartas do mesmo valor. Se você tiver 2 pares, estará vencendo quem tem só um par. E em seguida temos a trinca, que é um jogo mais forte que 2 pares.
O próximo jogo na hierarquia é a sequência, que são 5 cartas sequenciadas, porém não todas do mesmo naipe. Se tiver as 5 cartas do mesmo naipe e que não sejam sequenciadas, você terá um flush, jogo que bate a sequência. A seguir vem o Full House, que é uma combinação de uma trinca e um par. Este jogo derrota o flush. Com 4 cartas do mesmo valor, você terá uma quadra que vence o Full House. Se você tiver uma sequência com as 5 cartas do mesmo naipe, você bate a quadra com o Straight Flush. Por fim, o maior jogo possível no poker é o Royal Flush, que nada mais é que um Straight Flush de 10 a As. A mesa de poker pode ter de 2 a 10 jogadores. Muitos torneios costumam ter até 9 jogadores por mesa, além do carteador, que é quem distribui as cartas e comanda as ações. O pôquer é jogado no sentido horário da mesa e a partir do carteador são numerados os lugares dos jogadores. As jogadas na mesa são tomadas a partir do jogador que estiver na posição de dealer. Temos 3 grupos de posicionamento na mesa: os jogadores que estão nas posições iniciais, os que estão nas posições medianas e os jogadores que estão nas posições finais. Os 2 primeiros jogadores fazem então as apostas obrigatórias, que são o Small Blind e o Big Blind. O valor do Big Blind é geralmente o dobro do valor do Small Blind. Este passa a ser o valor da aposta mínima da rodada. Com as apostas obrigatórias na mesa, todos os jogadores então recebem 2 cartas a partir do Small Blind, uma a uma. São as cartas individuais que não devem ser exibidas para nenhuma outra pessoa. A partir daí, começa a primeira rodada de apostas, chamada de pré-flop. Todos os jogadores tomarão uma ação no jogo, decidindo se jogam ou não a rodada, começando pelo jogador à esquerda do Big Blind. Neste ponto, as opções deles são Call, que é a ação de pagar a última aposta da mesa, Raise, que é a ação de aumentar a última aposta da mesa. Este aumento deve ser de pelo menos o dobro da aposta anterior. O jogador também pode decidir apostar todas as suas fichas, que é chamado de All-In. Fold, que é desistir da rodada entregando as cartas ao carteador e não colocando nenhuma ficha na mesa. Após o jogador 3 tomar a sua decisão, todos os demais jogadores deverão fazer o mesmo, um por um, no sentido horário da mesa, sempre esperando pela sua vez de agir. Com a primeira rodada de apostas finalizada, o carteador coloca sobre a mesa as 3 primeiras cartas comunitárias, que poderão ser utilizadas pelos jogadores em combinação com as cartas individuais. Este é o flop. Começa então a segunda rodada de apostas. A partir do primeiro jogador à esquerda do carteador que ainda estiver disputando a mão. As ações que ele poderá tomar são Check, onde ele passa a ação para o próximo jogador, sem colocar fichas em disputa. Bet, onde ele poderá apostar desde o valor do Big Blind até todas as suas fichas, o famoso All-In. Ou Fold, se todos os jogadores optarem pela opção Check, o pote permanece o mesmo e seguimos para a próxima carta comunitária. Após o primeiro jogador tomar ação de aposta, os demais jogadores poderão Call, Raise, All-In e Fold. Então, com esta segunda rodada de apostas finalizada, o carteador coloca sobre a mesa a 4ª carta comunitária, que é conhecida como Turn. Temos então a terceira rodada de apostas e as ações que os jogadores podem tomar são idênticas à da rodada anterior. Finalizando a terceira rodada de apostas, o carteador coloca então sobre a mesa a 5ª e última carta comunitária, que é conhecida como River. Temos então a última rodada de apostas e as ações dos jogadores são idênticas às das rodadas anteriores. Os jogadores que permanecem até o final das apostas devem então exibir as suas cartas, começando por quem foi o último a tomar a ação mais agressiva. É o que chamamos de showdown. Vence a mão quem tiver a melhor mão de pôquer, combinando 5 cartas das 7 disponíveis. E aí, gostou? Então comece a jogar e tire suas dúvidas. Temos um canal exclusivo para você interagir com o programa. Mande a sua pergunta, vídeo, foto pelo nosso WhatsApp, site ou redes sociais. E na semana que vem, o nosso instrutor vai te trazer as soluções.
E no próximo programa, vamos aprender sobre Omaha, a segunda modalidade mais popular do pôquer. Vamos conferir agora como foi o BSOP em São Paulo. Acabei de desembarcar aqui em São Paulo. Estamos indo rumo ao BSOP, no hotel, tempinho chuvoso, agora aqui em São Paulo, vou mostrar para vocês. Me acompanhando o Renato, nosso cinegrafista. Vamos embora então, que a gente ainda tem muita coisa para mostrar para vocês no BSOP. Estamos indo rumo ao hotel. Vamos embora com a gente. Pessoal, acabei de encontrar o João da Brasil Poker, ele que vai ser o nosso guia aqui em São Paulo, no BSOP. Vamos lá? Enfim, chegamos aqui ao hotel onde está sendo realizado o BSOP. Vamos mostrar tudo para você. Chegamos aqui na entrada, no salão do BSOP, o maior evento de pôquer da América Latina que reúne famosos, ex-atletas e grandes jogadores de todo o mundo. Vamos conferir? Vamos comigo! Mais de 1000 pessoas de toda a América Latina participaram do Brazilian Series of Poker em São Paulo de 25 a 30 de janeiro. A primeira etapa do BSOP 2018 foi cheia de emoção, adrenalina, concentração, expectativa, disputas e conquistas. O terceiro lugar do Main Event ficou para um dos principais jogadores brasileiros, top 100 mundial no ranking GPI, Rafael Moraes. Obrigada pela entrevista, acabou de jogar ali o Main Event, saiu um dos campeões, ficou em terceiro lugar. Como é que foi essa mão aí nessa jogada? É muito legal o Main Event porque é sempre o torneio mais importante da série e eu nunca tinha feito uma mesa final do BSOP em si, do Main Event, e foi muito maneiro. Tipo, eu fiquei short uma bela parte da mesa final e consegui trabalhar bastante, até que agora no three-handed eu perdi as E8 para a par de valete, não bateu as e a gente se despediu em terceiro lugar. Mas hoje você é um dos principais nomes do pôquer no Brasil, já ganhou grandes torneios, até mesmo internacional. Como é que é para você, um cara novo, apenas 26 anos, começou a jogar com 18, já está no topo do ranking, assim, super reconhecido? Cara, é muito... Eu não vejo tanto esse lance da idade, assim. Eu penso que eu trabalho muito e me dedico horas e horas a 8 anos, então é muito gratificante de todo mundo gostar de mim e de eu ter bastante pessoas me acompanhando, é muito gostoso. Mas esse lance da idade é algo que ok, eu olho, às vezes eu dou aula para as pessoas mais velhas, muitas vezes, né? Mas eu acho que no poker isso é normal, a maioria dos melhores jogadores são mais novos. Você faz parte do time da Forbet e como é que é para você fazer parte dessa equipe? O que isso é importante para você? Cara, o Forbet ele é o maior celeiro de craques do mundo, assim, eu diria. A gente tem o time há 8 anos e a gente... Cara, acho que 90% dos jogadores brasileiros já passaram pelo Forbet, já tiveram aulas conosco e já evoluíram bastante o potencial. Então, o Forbet, assim, ele é tudo. Na real, sem ele, tem grande chance do poker ele
ser bem menor no Brasil, assim. Óbvio que existem muito mais coisas importantes, mas o 4Bet ele ajudou bastante no aumento do poker online no Brasil. Quando foi que você resolveu se tornar um jogador profissional de poker? Cara, eu tava fazendo cursinho e aí eu comecei a jogar mais, até que eu comecei a estudar e ter alguns bons resultados, colocar dinheiro em casa. E aí foi algo meio que natural, não teve uma grande assim, vou parar e vou jogar e vou viver de poker. Foi algo que eu comecei a ganhar e aí depois de já ter ganhado, de já ter um bankroll grande, aí que eu falei, vou seguir trabalhando porque eu acho que eu consigo viver bem disso daqui. Fala um pouquinho sobre o que você achou dessa edição do BSOP, como é que foi para você participar, chegar numa final? O BSOP é sempre legal, né, cara? Ainda mais que eu sou de São Paulo, aqui em casa, assim, eu me sinto em casa com meus amigos, off-poker vindo me assistir, os meus sogros, tipo, junta bastante gente legal. E, pô, é melhor ainda chegar no evento principal, né, pela primeira vez. Tendo a torcida aqui, mais responsabilidade ou não? Ficou tranquilo? Cara, eu fico bem tranquilo porque eu já tenho bastante experiência, mas a vontade de ganhar ela era maior porque tá todo mundo aqui ao vivo e ia ser bem legal, assim, ser o campeão. Mas o terceiro lugar eu tô bem feliz também, pô. Eu passei por 1.100 pessoas, né? Não dá pra desmerecer o meu resultado. Muito obrigada pela entrevista e sucesso pra você. Valeu, obrigado. Gustavo Lopes, quase bicampeão aqui no BSOP, mas ficou em segundo lugar. No poker é o único lugar que a gente tem aquela frustração sempre de... Eu queria ainda mais o bicampeonato, queria o troféu, mas infelizmente não deu. O Thiago me superou, jogou muito bem, ele conseguiu me virar. Mas o poker ainda tem isso, a gente não pode ficar reclamando muito, segundo, terceiro, isso aí não tem, isso aí não influencia porque a gente sempre é bem premiado. Mas é isso, mas estamos felizes porque é difícil, o que eu consigo fazer, poucos fizeram também, só mais 2 jogadores. Mas vamos que vamos, é vivendo e aprendendo. Eu vim para me divertir, aprendi e estamos aí. O que aprendeu com essa jogada de hoje? Não, aprendi muito, porque eu montei uma estratégia, mas a estratégia foi dando certo. No H1 não deu certo, mas aprendi bastante, porque peguei uma mesa dificílima, recheada. O campeão, o Thiago, jogou muito bem. Tinham vários outros jogadores, todos os jogadores jogavam muito bem. E foi uma mesa muito difícil, então tanto é que foi bem demorado. Mas é isso, um pouco é isso, são lições e aprendizados, sempre. Tá mais tranquilo agora, cabeça mais fria, como é que tá? Sim, cabeça fria, exato, mas faz parte. Isso aí, a gente, quem gosta de jogar, quem gosta do poker, sabe que essas frustrações acontecem e a gente tem que saber lidar com as frustrações. Mas a felicidade é maior do que as frustrações, sempre. E daqui pra frente, como é que segue agora Vascão aí no poker? Vamos continuar, né? O poker para mim é hobby, mas vamos continuar. Vamos brincar, vamos continuar nos divertindo. A próxima etapa em Brasília, no BSOP em Brasília. O jogador recreativo Thiago Magalhães surpreendeu e foi o grande campeão. Thiago Magalhães, o grande vencedor aqui da mesa final do BSOP. Começou short, depois foi conseguindo conquistar e chegou na final, ganhou. E aí, qual que é a sensação? Sensacional, né? Muito bom, estou extremamente feliz. Eu consegui jogar bastante focado, consegui jogar o meu melhor jogo, consegui esquecer dinheiro, esquecer prêmio, esquecer Platino PES e concentração no jogo. E eu acho que isso foi fundamental, sabe? Dei o meu melhor nesse field duríssimo, cheio de craques aqui. GM Walter, Caio Rei, Vascão, os caras tudo sensacionais, sabe? Já tinha ganhado ou participado de um evento tão grande como esse ou ainda não? Porque você já conseguiu ganhar eventos menores na sua região, de Rondônia, mas alguma coisa desse nível assim? Pois é, eu já tinha jogado o BSOP, acho que umas 5, 6 etapas, desde 2009 que eu jogo, mas assim, eu não venho todo ano jogar, às vezes eu tô com dinheiro, eu venho, às vezes eu não venho. E
agora em dezembro eu fiquei em segundo numa etapa do estadual Rondoniacre, lá no RPT. Daí com o dinheiro que eu ganhei lá eu consegui vir para cá, decidi vir. E nunca tinha chegado tão longe, foi a primeira vez. Eu até tinha falado que quando eu cheguei na mesa final ontem, que pausou e sacou as fichas e voltou hoje com os 8 jogadores, eu olhei a premiação do oitavo e falei, já é a maior premiação da minha carreira. Nunca premiei tanto. Então, consegui focar e jogar o meu jogo. Em muitos momentos aqui na partida, muita gente achou que você não ia conseguir, estava com bem menos fichas, em alguns momentos todo mundo vai dar all-in, vai mandar tudo, vai acabar o jogo aqui, todo mundo, muita gente aqui discutindo isso, mas você foi conseguindo conquistar, dando mão ali o tempo inteiro, conseguindo conquistar pouquinho até chegar nessa final. Qual foi sua estratégia, assim? Você diz no heads up? Pois é, quando começou o heads up, eu estava bem menor que ele em ficha, né? Então eu já estava conformado com o segundo lugar, já estava fazendo as contas, o que eu ia fazer com o dinheiro do segundo lugar. E adotei uma estratégia bem agressiva. Comecei a dar uns all-in, dei uns all-in por blefe, uns 2 ou 3 all-in por blefe. Quando eu consegui fazer um pouco de ficha, eu acho que eu subi de 4 milhões, subi para 8, desci para 4. Quando eu subi para 11, que foi cair a ficha, eu falei, não, o sonho pode virar realidade, a gente pode conseguir chegar lá. Daí eu foquei mais ainda e deu tudo certo. Estou muito feliz. E agora, daqui para frente, depois de ganhar um prêmio como esse, como é que vai ser sua carreira daqui para frente? Eu não sei do futuro, ainda não parei para pensar nisso, mas com certeza continuar jogando circuito, BSOP. E por enquanto é só isso, continuar jogando circuito, estudando poker, você sempre tem que estar estudando, e é isso. Qual que é a dica que você dá para quem está assistindo a gente aqui no canal do Poker e quer se profissionalizar, participar talvez de um evento como esse aqui? Uma dica, eu não sou nem profissional, eu tenho que perguntar ali pro Jamie Walter, Caio Reis, Felipe Pantori, esses caras são profissionais. Pensa, você não é profissional, conseguiu derrubar esse povo todo, vamos falar baixo aqui. Não, eu consegui, isso que é o interessante do poker, né? Que o poker é um esporte que os profissionais vão sempre ganhar mais a longo prazo, mas às vezes um amador chega também, né? E eu tô muito feliz por ser um deles. É isso. Dias de evento, participamos aqui da final do BSOP, agora hora de voltar para casa. Bora para Goiânia? Conversamos com grandes nomes do poker que selecionaram algumas dicas para você ter sucesso nesse esporte. Estamos aqui com o Bruno Foster, que é jogador e coach e único brasileiro mesa finalista do main event do WSOP e está levando mais um troféu para casa agora. Ele nem sabe contar quantos tem em casa. Eu nunca contei, tenho vários espalhados, tem na casa dos meus pais, tem na minha casa. Mas a alegria de ganhar um troféu é sempre imensa, porque o poker é um jogo que é muito ligado a dinheiro, claro, porque as premiações são fatores decisivos para o que você vai jogar em sequência, quais torneios você vai investir em inscrições. Mas eu, graças a Deus, cheguei num momento da minha vida que cada troféu desse que eu ganho, para mim, não importa o quanto eu ganhei. Claro que o quanto vai importar depois, mas o troféu, para mim, eu luto por ele, eu brigo por ele, eu almejo por ele, e a premiação é consequência financeira do meu resultado. Ser finalista num WSOP, como que foi para você isso e o peso na sua carreira? Bom, isso para mim primeiro foi a realização de um sonho, foi algo que eu sempre sonhei, que eu sempre quis. Ainda não conquistei meu bracelete, mas vou continuar lutando por ele. E o peso que isso tem é o peso de carregar a responsabilidade de representar todo mundo que ama e joga esse esporte da mente pelo Brasil afora. Há quanto tempo você está nesse mundo do poker e como você se tornou coach? Eu estou no mundo do poker há 15 anos e eu me tornei coach há uns 4 anos atrás, quando eu decidi passar um pouco da minha experiência para frente e ajudar as pessoas que querem se tornar jogadores recreativos, lucrativos ou profissionais. Então eu decidi, a partir desse momento, há 4 anos atrás, começar a trabalhar essa parte e eu gosto muito de dar aula. E como que funciona o coach para o poker? Como é que funciona o seu trabalho, já que você também é jogador?
Eu dou aula individual e em grupo, ensinando as pessoas a pensar, ensinando as pessoas as melhores linhas do jogo, o que deve se fazer, o que não fazer. E é isso, acho que é um pouco de transmitir experiência. E a questão da profissionalização. Hoje em dia as pessoas, a maioria às vezes começa a jogar como um hobby e acaba se apaixonando. Qual que é a dica que você dá para quem está começando e quer se profissionalizar? É importante ter um coach nesse processo? É importante e a dica que eu dou é estude, estude, estude. Sem estudar e sem planejamento financeiro, você não tem chance. Anotou as dicas? Bom, a gente vai para o comercial e no próximo bloco você vai conferir as principais notícias da semana. Com fabricação própria, a Real Poker garante produtos de alta qualidade, design exclusivo e soluções práticas. Com um novo jeito de produzir e atender, oferecemos produtos personalizados para cada cliente. Em qualquer lugar que você esteja, monte você mesmo os seus produtos em nossa loja online com alguns cliques. A gente tem fichas, cut cards, mesas, diversos produtos que a Real Poker fornece pra gente, confia no trabalho da Real Poker e utiliza os produtos deles em todas as nossas etapas. Sabemos que somos mais do que uma fábrica de artigos. Somos uma fábrica de momentos emocionantes e transformadores de ambientes. Real Poker, levando a emoção do poker para todos os cantos do Brasil e do mundo. Fazer o que ama, ser reconhecido e ainda ganhar bem, é o sonho de todo mundo, né? E o poker profissional, assim como qualquer carreira, proporciona isso. Só que é preciso estudar muito e trabalhar duro para alcançar o sucesso. A profissionalização do poker já é uma realidade no Brasil. E para mostrar isso de perto, confira o dia a dia de um clube de poker e seus profissionais. Lucas tem uma empresa de telefonia no litoral do Rio Grande do Sul. Começou a jogar pôquer há 3 anos brincando com amigos e no primeiro torneio que participou foi para a mesa final. Depois da adrenalina, se apaixonou e agora participa de torneios em todo o Brasil, mas por enquanto continua jogando como hobby. Então, é uma sensação indescritível, porque o prazer que o pôquer te dá não tem como explicar, só quem joga que consegue sentir o que é essa adrenalina, tudo, né? E eu comecei a jogar pôquer lá no Rio Grande do Sul, nos eventos do Campeonato Gaúcho que teve lá, e me saí muito bem. E aí comecei a gostar, comecei a estudar com o Marcelo Fonseca, né, que é um monstro do jogo, acho que é um dos melhores coach que tem lá da zona sul do estado, do Brasil. E comecei a estudar bastante, me dedicar e comecei a jogar Campeonato Brasileiro. Daí já vim para BSOP, já fiz várias vezes as finais em eventos paralelos, fui campeão também de evento paralelo. E acompanho o Vini, que para mim é um dos que melhores joga no Brasil, foi campeão lá em Camboriú, da etapa de Camboriú. Ficou em 3º colocado no BSOP Millions. Eu também já sou semifinalista do BSOP Millions, agora 2 anos atrás. Então, a partir daí que você entra no circuito, não sai mais. Junto com o crescimento de amantes do esporte, os negócios também seguem a tendência. Rogers é sócio do maior clube de pôquer da América Latina.
A casa, localizada no bairro mais nobre de Brasília, na orla da ponte JK, recebe em média 200 jogadores por dia. É o pôquer dos esportes que mais crescem no mundo. Hoje, no Brasil, a nossa realidade aponta para 8 milhões de praticantes. Quando você pensa em profissionalização, é muito importante que a gente conceitue o que seria profissionalização no meio de um jogador, de um praticante de pôquer. Se a gente entende que o praticante consegue auferir renda suficiente para prover o seu sustento, ele já é um jogador profissional. Naturalmente, é uma minoria que chega a esse resultado. Eu diria que 5% de todos os praticantes chegam um momento a serem profissionais. Só que o que encanta, o que diverte, o que faz o pôquer ser tão emocionante é que, de fato, é um esporte muito democrático, muito divertido, muito inclusivo. Não se deve buscar o pôquer como um meio de virar, quem sabe, um profissional. É tal qual o futebol. Muitas crianças, adolescentes brincam e amam o esporte. Uma pequenina parcela vai de fato se tornar um grande jogador. Mas eu lhe garanto que todos que se divertirem, que conhecerem o pôquer, vão ter sua vida tocada, porque esse esporte é sensacional. Segundo dados da Confederação Brasileira de Texas Hold'em, já são 8 milhões de praticantes brasileiros de pôquer. Um crescimento de aproximadamente 1 milhão por ano. Outro evidente indício de que o esporte cresce no país é a evolução do Campeonato Brasileiro de Pôquer, o BSOP, considerado um dos maiores da América Latina. Quando foi criado em 2006, teve pouco menos de 100 participantes. Em janeiro deste ano, na primeira etapa de 2018, mais de 1.000 pessoas estiveram no evento. Daniel conheceu o pôquer há 11 anos dando cartas para os amigos. Começou como diversão. Até que um dia o negócio ficou tão sério que ele deixou o trabalho numa multinacional para viver de pôquer. Hoje viaja toda a América Latina para trabalhar em eventos. Já fazia 11 anos que eu comecei. Comecei numa roda de amigos em Belo Horizonte. E aí, nessa brincadeira, que até então eu nunca tinha visto pôquer, né, na vida, eu comecei a dar as cartas, a coordenar o jogo, porém eu não tinha conhecimento nenhum. E eu não sabia quem ganhava as jogadas, as disputas. Então, assim, foi uma fase bem divertida, né, e de grande aprendizado, mas que eu vi isso para levar para frente, uma carreira mesmo, constituir uma carreira. E assim eu me mudei para São Paulo. De São Paulo eu comecei a fazer viagens por todo o Brasil. Depois... Mas quando foi que você pensou em começar a trabalhar mesmo como pôquer? Porque você disse que começou brincando com amigos, aquela coisa bem informal. Quando é que você pensou, poxa, eu estou gostando e quero trabalhar com isso? Então, nessa brincadeira, as fichas tinham valor real. Então eu ia somando as fichas até o final do jogo. Chegando ao final do jogo, eu converti essas fichas em valor real, em dinheiro. Nisso, eu já percebia que ali eu poderia ter um ganho melhor do que eu trabalhava na época. E aí eu imediatamente comecei a pesquisar, a buscar mais informações e levar isso adiante. Assim que eu já fui para São Paulo, já vim para São Paulo. Em São Paulo eu já cheguei, já comecei num clube de pôquer, que lá em Belo Horizonte na época ainda não existia. E assim eu começou a carreira, já profissionalmente mesmo. E com o que você fazia antes e por que você resolveu deixar o que você fazia? Então, o que me chamou mais atenção, além de estar no ambiente, porque o que mais gosto é de estar socializando com as pessoas. E era um ambiente muito legal, muito divertido, onde eu também tinha um rendimento bom. Felipe Alemão conheceu o pôquer ainda criança. Os pais jogavam com amigos em casa e ele ajudava a arrumar as fichas e cartas. Com 18 anos, passou a frequentar clubes de pôquer e um ano depois percebeu que esse esporte poderia ser mais que um hobby. Quando eu tinha 9, 10 anos, eu já assistia meus pais jogando em casa, home games com os amigos, brincando, né, não com dinheiro real. E aí achei aquilo apaixonante. Então, sempre que meu pai estava jogando, ele ganhava uma mão, eu pedia para ele, pai, posso arrumar as fichas? E ficava mexendo nas fichas, mexendo nas cartas. E a partir daí, acabei conhecendo o pôquer, realmente. Na minha adolescência, já passei a jogar home game com os amigos, jogava online com dinheiro fictício. E com 18 anos, eu já passei aí a frequentar as casas de pôquer. Comecei jogando free rolls, torneios baratos. E aí passei a ganhar algumas coisinhas. E a partir daí, eu vi que o pôquer também, ele não era só um jogo. Existia um estudo, existia uma disciplina por trás que poderia transformar ele num hobby que poderia ser lucrativo para mim. E foi a partir daí que eu comecei a estudar bastante, ter mais dedicação ao esporte.
Além de ter que estudar muito, porque se tornar um profissional do pôquer é como qualquer outra profissão. Ainda tem a questão também do preconceito. Aí você já tinha os pais que jogavam em casa e mesmo assim teve problema. Exatamente. O pôquer ainda existe um preconceito, apesar de já estar sendo muito trabalhada essa questão. Quando eu resolvi realmente querer me profissionalizar, querer tornar do hobby um lucro para mim, os meus pais meio que ficaram com o pé atrás, falaram: é melhor você fazer outra coisa, não é o momento, é melhor você estudar mais. E com o passar do tempo eu fui mostrando para eles e também para os meus amigos que o jogo não era só um jogo de cartas. Realmente existe uma disciplina, uma dedicação, existe uma forma de você precisar da sua capacidade intelectual para fazer com que você possa ter lucro. Enquanto os jogadores ganham os holofotes, os dealers profissionais que dão as cartas no jogo ficam nos bastidores. Mas sem eles, a partida não funciona. Bom, eu sou formado em Educação Física, fui professor durante 4 anos e decidi seguir uma carreira de profissional de dealer quando foi mais viável, na verdade, né, me tornar como profissional do baralho, né, como dealer, no caso. Como professor eu ganhava menos e aí descobri na área do baralho um pouquinho mais a rentabilidade. Mas não saí do esporte, né? Fiquei como professor, ainda estava aqui, aí agora estou aqui como juiz do jogo e o esporte continua na minha vida, né? Continua como esporte da mente. Luan organiza eventos de pôquer em todo o Brasil. Está há mais de 10 anos dirigindo torneios. Uma logística grandiosa. Como é que funciona toda essa estrutura para fazer um grande torneio? Você falou, são 10 anos já. Tem uma evolução muito grande nesse tempo todo com relação à organização dos eventos. A gente começou na época, para organizar um evento, a gente tinha um diretor de torneio, um número X de dealers de acordo com as mesas que tinham no evento, geralmente eventos pequenos, com 4, 5 mesas, a gente tinha ali 5, 6 dealers, um caixa e uma recepção, era mais ou menos isso. Hoje, se você colocar um evento como o Campeonato Brasiliense de Pôquer ou o Campeonato Brasileiro de Pôquer, tem 3 diretores, tem 10 floors. A etapa maior do Campeonato Brasileiro chega a ter 220 dealers. Aí tem o pessoal da produção, tem o pessoal da técnica, tem o pessoal que faz o áudio e vídeo, tem o pessoal que faz o helpdesk, que é o pessoal que ajuda o jogador que está chegando, ele se posicionar, entender o evento, onde faz a inscrição. Tem o pessoal do registro, né, que faz a inscrição, tem o pessoal do financeiro. É uma equipe gigantesca. Se você colocar aí num BSOP, por exemplo, que é o Campeonato Brasileiro de Pôquer, você vai ter uma equipe aí que tem envolvido mais ou menos uns 320 funcionários. Então, é uma logística bem detalhada. O BSOP Millions tem aí 150 mesas, mais ou menos. Então, é um espaço gigantesco. São 10 dias de evento. É uma equipe bastante envolvida no processo. Tem a equipe de mídia também. Então, é uma equipe bem grande. A logística de um torneio de pôquer hoje é bem detalhada. São poucas empresas que conseguem se posicionar no mercado e passar essa credibilidade para o jogador. O BSOP, que está na 13ª temporada, é uma delas. Aí nós temos alguns clubes no país que fazem torneios há muitos anos e tem uma tradição. E assim, o mercado do pôquer é muito novo. Então, a gente vive aprendendo, sabe? Tem aquele conceito de marketing que é de oceano azul, né? Mercado inexplorado. O pôquer foi isso no Brasil e muita coisa a gente está aprendendo, a gente está crescendo. O BSOP hoje é o 2º maior evento de pôquer do mundo. Maior que o BSOP, só o WSOP, que é o World Series, que acontece em Las Vegas uma vez por ano, um evento mega gigantesco. Que eu te falei do BSOP, eu vou colocar aqui mais ou menos 5 vezes mais. Então, o pôquer vem vindo nesse crescimento e realmente, só para você ter uma ideia, hoje o Campeonato Brasileiro de Pôquer a premiação paga é maior que a premiação da CBF, o Campeonato Brasileiro. Então, só para você ter ideia do que é esse mercado. A maioria dos clubes de pôquer tem ainda o serviço de restaurante. O cardápio costuma ser bem diversificado e os preços acessíveis. E o bacana é que esse espaço não é apenas para os jogadores, mas também aberto ao público.
Com a luta pela regulamentação do esporte, Rogers estima que daqui a 3 anos o número de jogadores de pôquer no Brasil chegue a 16 milhões. Eu vejo que em 3 anos, não só o nosso mercado vai dobrar, mas com cassinos no território nacional, a demanda por jogo será absurda. Aí a gente não está falando mais de 100 mil empregos, a gente está falando de 1,5 milhão de empregos. A gente está falando de uma capacidade de renda por parte do Estado de não só regulamentar essa atividade, como ter nos seus cofres públicos muitos recursos provenientes de impostos que podem resolver enormes problemas, como a dívida pública e o rombo da Previdência, uma vez que ninguém aguenta mais o aumento de impostos pela cadeia tradicional. Então eu acho que o cenário é muito positivo, o Brasil vive um momento incrível e ele se enquadrando neste momento como mais um lugar com potencial turístico gigantesco para que os jogos tenham aqui uma atividade lícita, legal, que mude vida de pessoas e que permita uma cadeia de emprego gigantesca, você vai ter uma revolução no tamanho dos jogos e do pôquer no cenário nacional nos próximos 3 anos. E para quem já é um profissional do pôquer reconhecido, a dica para ter sucesso é... Pense primeiramente, quando você começar a jogar e a você conhecer o jogo, pense no pôquer como um hobby, que é o que ele tem que ser para a imensa maioria das pessoas. Ele é um jogo super legal, ele é um jogo dinâmico, ele é um jogo de pessoas, ele é um jogo onde você se diverte. Então, pense mais por esse lado, na alegria de jogar, de jogar com seus amigos e de melhorar, é óbvio. Por que não um hobby lucrativo? Ser um profissional do pôquer tem que estudar e se dedicar muito, não é brincadeira não, viu? Bom, o programa de hoje fica por aqui, mas na quarta-feira, dia 7, às 3 da tarde, vamos estrear o nosso quadro Desafio da Semana e transmitir ao vivo pelo nosso site, YouTube e Facebook a disputa em Heads Up. Lembre-se, viu? Só no próximo programa vocês terão as cartas expostas e os comentários dos próprios jogadores em relação às estratégias utilizadas na partida. Não perca! Obrigada pela companhia e até sábado que vem com uma entrevista exclusiva com o Dr. Rogers Garcia, diretor jurídico da Confederação Brasileira de Texas Hold'em, sobre a legalidade do pôquer. A gente fica por aqui, um abraço para você e bom fim de semana.